Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a organização hospitalar, algumas definições de hospital, das funções dos hospitais. Vai acabar ficando um pouco repetitiva, mas não tem problema, serve para vocês também fixar um pouco o assunto. E após a finalização da aula, eu vou passar uma atividade para vocês. Essa atividade eu vou fazer um outro vídeo e vou encaminhar no grupo, porque aí vocês podem estar sanando as dúvidas e começando a realizar a atividade, certo? Organização hospitalar, o histórico do hospital, né? O termo hospital tem sua origem do latim hospitale, derivado de hospes, viajante, estrangeiro, significando aquele que dá agasalho ou que hospeda. As origens do hospital remontam à Idade Antiga, mistificada pelas lendas ou mitos dos povos que atribuíam a doença a um castigo dos deuses. Os gregos construíam um hospital, templo, que consistia em um amplo edifício, segundo o modelo arquitetônico da época, sendo um ambiente místico e de superstições. Tá um pouco aqui difícil de segurar, porque meu suportezinho quebrou. Mas aqui tá bom. Manter aqui um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. O que caracteriza os primeiros hospitais cristãos era a espiritualidade, a oração e os ofícios de religiosos que dedicavam suas vidas à assistência aos moribundos. Essa feição religiosa das organizações hospitalares acentuou-se entre os séculos XII e XVI nos mosteiros, onde os frades, monges e outros religiosos utilizavam da sua prática médica, fora os conventos atendendo os chamados de enfermos. Então, assim, essa parte de histórica do hospital eu já falei para vocês lá no iníciozinho, na parte de histórico de enfermagem, falando que antes existia, né, essa tradição de que os primeiros hospitais eram sempre as pessoas que estavam cuidando dos enfermos, que estavam fazendo essa caridade, o tratamento espiritual, para depois vir se concretizar o hospital em si. No Brasil, o governo federal, através do decreto número 37.733, de 18 de agosto de 1955, publicado no Diário Oficial da União, em 22 de agosto do mesmo, criou uma comissão para elaborar o anteprojeto na Lei Orgânica da Assistência Médica Hospitalar. Na época, o hospital foi conceituado como uma instituição destinada a internar para o diagnóstico e tratamento de pessoas que necessitavam de assistência de médico e cuidados constantes de enfermagem. Em 77, é instituída a portaria do Ministério da Saúde, de número 400, aprovando as normas e padrões de construção e instalação de serviços de saúde para o Hospital Geral de pequeno e médio porte. Em 78, o Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo elaborou um manual de organização e procedimentos hospitalares, com o objetivo de difundir para os estabelecimentos públicos e privados médio e grande porte, um documento básico que normatiza para simplificar, né? A partir dessa criação desses protocolos, todas as empresas que queriam, né, tinham a intenção de montar uma unidade hospitalar, já tinham mais ou menos noção de como era que deveria ser feito. Então, a partir disso daí, começou a se expandir as unidades hospitalares por todo o Brasil. De todas as empresas modernas, nenhuma é mais complexa que o hospital. Então, assim, às vezes a gente fala assim, o hospital é uma empresa? É sim, é uma empresa. Então, ele tem funcionários, ele recebe os funcionários e o principal cliente é o paciente, infelizmente, né? Com o objetivo fundamental, tem ele um simples propósito: receber o corpo humano quando por alguma razão se tornou doente ou ferido e cuidar dele até de modo a restaurá-lo ao normal. O hospital, por sua vez, tem acompanhado o avanço da tecnologia médica e passou a considerar o ser paciente não como matéria-prima para produzir serviços de saúde, mas sob o prisma social e econômico do indivíduo em relação à comunidade. O hospital é a casa em que o hóspede é a pessoa especial, um membro para o qual a comunidade tem deveres, inclusive de promover sua completa reintegração social, também quanto a sua recuperação somática, psíquica e psicossomática. Então, a partir do momento que eu adentro do hospital, referindo alguma queixa ou com algum problema, seja ele para uma administração de medicamento por conta de alguma emergência, uma cefaleia, uma pressão alta, seja ele para fazer uma cirurgia
plástica, uma bariátrica, colocar um silicone, seja ele para fazer uma cirurgia cardíaca, seja ele para fazer uma cirurgia ortopédica, a partir do momento que eu entro ali, eu tenho que sair com a minha recuperação psicossomática é completamente instável. Então, de uma certa forma, é uma empresa e o principal objetivo fundamental é o paciente. Tanto que hoje em dia, a gente tem alguns lugares, a gente não usa mais o termo paciente, porque paciente vem do termo de sofrer, né? Utiliza-se muito cliente, porque cliente você está indo ali para usufruir de determinado serviço. Então, a partir daí é cliente. Mas ainda existe uma certa controvérsia em relação ao termo cliente e paciente, mas vocês vão ouvir muito os dois, então não confundam. A organização hospitalar apresenta muita semelhança com a de uma empresa de produção industrial. Essa semelhança diz respeito à estrutura formal, principalmente administrativa, que se completa com a complexa divisão de funções, com pessoal de profissões diferentes, agrupados e estruturados de forma a haver distribuição de trabalho e responsabilidade, constituindo-se num conjunto de atividades gerenciada pelo administrador. Então, assim, no hospital a gente tem do início a base, né? A gente vai ter o administrador, o corpo clínico, o corpo médico, vai ter a faxineira, vai ter a pessoa que vai ficar responsável pela copa, pela comida, vai ter o motorista, vai ter toda uma função, né? Cada um tem a sua função para que juntos possam chegar no objetivo comum, que é oferecer o serviço de melhor qualidade para o cliente, o paciente. O hospital é uma instituição de estrutura complexa organizacional, mas é humanitária, burocrática, altamente hierarquizada e autoritária, mas com a divisão de trabalho. Cada um faz a sua função e em parcelas de densidades diferentes de suas responsabilidades. O objetivo principal é proporcionar cuidado adequado aos pacientes, aplicando os recursos disponíveis, tecnologia e atividade humana. Então, por isso difere muito de uma empresa hospitalar de grande porte para médio porte, de particular para a pública, porque algumas têm diversas tecnologias disponíveis e outras já não têm, né? O trabalho do hospital apresenta objetivo definido, é visto como um sistema humano de serviço, tornando o trabalho individualizado devido à dinâmica gerada no seu planejamento. Dessa forma, depende muito de sua interação com pessoas que cuidam de pacientes, porque, apesar de o produto do hospital ser o paciente, o mesmo não pode ser considerado um objeto ou matéria-prima. Então, assim, a partir do momento que o paciente ou o cliente adentra no hospital, ele tem que sair dali com a sua saúde reestruturada. Então, tem que ter um certo cuidado de não tratar o paciente como um objeto. Tem que ser todo um cuidado, né? A humanização. A autoridade do hospital é repartida em parcelas, segundo as instituições, entre a direção superior, o corpo clínico, o corpo profissional e a administração e diretoria. Vocês vão encontrar diversos organogramas, essa figurinha que a gente chama de organograma, que mostram, né, demonstram como cada hospital é dividido, como cada empresa tem essa divisão do seu corpo administrativo. Aqui eu trouxe a divisão de enfermagem, que é a nossa área, né? Aí sempre vai ter, em todo hospital tem a diretor de divisão de enfermagem, a comissão de auditoria, que alguns hospitais têm, outros não. Aí vamos ter o enfermeiro-chefe da unidade obstétrica, da unidade médica, da unidade pediátrica. A partir disso daí vamos ter enfermeiros, vamos ter técnico, vamos ter auxiliar. Certo? Eu trouxe só uma basezinha para vocês terem noção do que é que a gente está falando. A estrutura de um hospital. Ele se divide em conselho diretivo ou direção superior, diretoria, corpo clínico e corpo profissional, certo? O conselho diretivo ou direção superior recebe denominações diversas, variando de um hospital para outro. Por exemplo, pode ser mesa administrativa ou junta de diretores, conselho de administração ou diretor-geral, ou ainda superintendente nos hospitais públicos, conforme o porte. Por exemplo, aqui a gente tem o diretor-geral, porque é o hospital de pequeno porte, o diretor clínico, entendeu? Depende muito do tipo de hospital, seja de médio, grande porte, como vocês já viram na atividade passada. Compete à direção superior, por órgão deliberativo, tratar as políticas gerais da instituição, elaborando diretrizes indispensáveis à concretização de tais políticas. Então, essa direção vai elaborar as leis, os protocolos e fazer com que venha, né, concretizando, que elas venham colocadas, fiscalizar para que elas venham sendo colocadas em prática. Além disso, a direção superior responde pela administração dos recursos econômicos
que eles são confiados e que são essenciais ao funcionamento do hospital. Alguém assim, eu não sei se alguém da turma já assistiu aquela série Grey Anatomy, é porque tem muita gente que já assistiu. É bem difícil você ver alguém que não assistiu, mas acontece. Ela mostra direitinho essa divisão do como é que funciona a diretoria, como é que se dá as relações, principalmente essa parte do financeiro, porque na direção superior, né, direção superior, sempre acontece essa parte de divisão do financeiro, no final das contas, quem é que vai fazer compra de tal equipamento, se vai dar para comprar tal equipamento, se vai precisar demitir X funcionários para que a empresa continue, entendeu? Então toda essa parte aí financeira também é encontrada no conselho diretivo. A diretoria é o órgão exclusivo ao qual compete planejar e estabelecer a organização interna das unidades, coordenar os trabalhos médicos e administrativos, bem como controlar as atividades técnicas e administrativas. Então, é a execução, é onde a gente vai colocar as coisas praticamente em prática. Eu vou definir, vou planejar, estabelecer o que cada uma unidade vai fazer. O corpo clínico é o conjunto de profissionais de medicina aos quais se agrupam por especialidades em serviços e clínicas. As especialidades médicas na organização hospitalar são constituídas de clínica médica, cirúrgica, obstétrica, ginecológica, pediátrica, ortopédica. O corpo clínico realiza ainda os serviços de apoio clínico, auxiliar de diagnóstico, tratamento de serviços, os serviços médicos auxiliares, que auxiliam o trabalho do médico na confirmação do diagnóstico e nas medidas terapêuticas, caracterizando a atenção média moderna e resultando na organização do trabalho em equipe. E aí a gente pode citar como eles, né? O laboratório, a parte de transfusão, a parte de anatomia patológica, que é a parte de histologia, a radiologia, a anestesia, a medicina física, o eletro, a hemodinâmica, a endoscopia. Então, assim, tem o corpo clínico em si, clínica médica. Aí, por exemplo, eu estou internado na clínica médica, mas estou precisando fazer uma endoscopia, precisando fazer um eletro. Aí eu vou me deparar com esses serviços de apoios que tem no hospital. Aí depende muito do hospital. Tem hospital de grande porte que tem, e tem hospitais que já não possuem esse tipo de serviço, aí tem que buscar em outro local. O corpo profissional é constituído pelo serviço de apoio administrativo ou apoio gerencial. Esse serviço constitui a infraestrutura do hospital, que inclui a coordenação de recursos humanos e materiais, visando atingir os objetivos fins do hospital. O serviço de apoio administrativo engloba os seguintes serviços: a comunicações e arquivos, os recursos materiais, recursos financeiros, contabilidade, engenharia, zeladora, limpeza, transporte, portaria. É toda a parte, né, profissional, toda a parte que vai ali colocar a mão na massa realmente para ver, para no final chegar os resultados na diretoria, para a partir disso daí a direção conseguir colocar o hospital para funcionar, né, a empresa. Além dos serviços citados, pode ainda dispor de assessoria jurídica, que nem todos têm, mas depende do tamanho, eles são obrigados a ter. Relações públicas, sistema de informação, organização e método, fazendo a parte do staff, que vocês viram na atividade passada. Esses serviços são fundamentais porque vão fornecer ao nível técnico o ingresso do material, energia e informação para as atividades fim da instituição serem realizadas com eficiência. Essa é a atividade que eu vou passar para vocês. Eu vou explicar aqui mesmo, porque o vídeo também ficou um pouco curto. Essa atividade que eu vou passar para vocês é... Aqui eu tenho a unidade de internação, unidade de emergência, unidade ortopédica, unidade obstétrica, unidade de berçário, unidade de centro cirúrgico, centro obstétrico, unidade de centro de material e unidade de ambulatório e pacientes externos. Ui. Centro de material que é o CME. Isso. Aí eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade, e essa atividade vocês vão definir cada tipo de unidade dessa. A parte da definição também, eu quero que você, além da definição, eu quero que vocês coloquem a característica física, e além da característica física, a distribuição de pacientes por leito ou lotação na unidade. Então eu quero a parte de conceito, característica física e distribuição de pacientes por leito da lotação da unidade. Eu vou precisar, como aqui nós temos 8, dá pra, e na turma nós temos 13, né? Dá pra cada dupla fazer um. O que sobrar, eu faço a aula depois, complemento quando vocês terminarem.
Aí eu vou precisar da apresentação, seja ela por vídeo, seja ela por slide, seja ela, né, de uma forma que todos os seus colegas possam entender. Essa a apresentação por vídeo e a parte escrita também. Além da parte da apresentação oral, precisa da parte escrita também. Cada um vai valer uma nota diferente. Preciso que vocês façam em dupla. Eu não vou dividir aqui e vou deixar em aberto, porque, por exemplo, eu assisti a aula agora. Se eu assistir a aula primeiro e minha colega também assistir primeiro, então eu vou pegar esse daqui, entendeu? Por exemplo, cada um aí vocês se dividem para cada um fazer um, contando que todos apresentem algum deles e depois o que sobrar eu apresento depois na próxima aula que vai faltar para finalizar. Aí eu preciso saber se vocês vão querer. A minha orientação é que vocês façam logo agora na quinta-feira. A primeira, duas duplas iniciem para apresentar quinta-feira agora, para apresentar e me entregar a parte escrita. Na próxima terça-feira, mais duas duplas, mais quatro duplas finais pra gente terminar. E na próxima quinta-feira a gente já finaliza a disciplina, certo? Mas eu vou passar as orientações para vocês no WhatsApp e qualquer dúvida vocês podem estar me chamando que a gente vai estar tirando as dúvidas também, ok? Então essa atividade para finalizar a disciplina, aqui vai valer maior nota também. E aí vocês finalizando, fazendo atividade, pode estar enviando para mim e tirando as dúvidas comigo também, certo? Sobre essa aula, se vai ser quinta ou não, eu preciso que vocês me deem uma resposta, tá bom? Boa noite e tchau.